gostaria muito de saber os bastidores da sua parte, que você conviveu com seu pai. O seu pai tem uma carreira no Vasco da Gama bastante importante, né? Então, primeiro, como é que era o relacionamento do seu pai com o Eurico Miranda? Depois, eu quero saber como é que você vê essa mudança do Vasco. O Vasco estava na segunda divisão, agora subiu para a Série A, empatou com o Palmeiras, foi um resultado até que meio injusto para o Vasco, porque o Vasco jogou melhor que o Palmeiras no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols, e hoje o Vasco está numa outra realidade. Então, eu quero que você conte o que você lembra do Eurico Miranda e como é que você vê o Vasco hoje. Então, o Eurico era uma pessoa realmente muito controversa. Ele era um diretor, né? Começou lá atrás, meu pai já começou a trabalhar com ele, e eles tiveram problemas no início, nos anos 80 ali. Teve uma vez que meu pai saiu do Vasco brigado com ele, mas se respeitavam. Os dois tinham até um temperamento, de certa forma, um tanto quanto parecido, né? Eram caras assim mais explosivos e se respeitavam bastante. E quando foi em 96, né, que foi aquela grande época do Vasco, meu pai trabalhou no Vasco acho que 6 vezes, se eu não me engano, como treinador. E aí, em 96, eles estavam meio brigados, né? A última passagem do meu pai, eles tinham meio que brigados. E aí o Eurico chamou ele, aí falou, meio que fazendo as pazes, né? Conversou com ele e chamou para voltar ao Vasco da Gama, né? E aí voltou, aí se deram muito bem dessa vez, né? Desse feito. Eles tiveram um relacionamento muito bacana. E foi aquela época que o Vasco ganhou tudo ali, naqueles 4 anos, né? 97, 98, 99, 2000. E eles se davam muito bem. E o Eurico, assim, os funcionários do Vasco, as pessoas que trabalhavam com ele, todos gostavam muito dele, né? Porque ele era um cara que botava o Vasco acima de tudo, brigava pelos direitos do Vasco, né? E brigava pelos profissionais que trabalhavam no Vasco também. Então, quer dizer, era um cara que você vê, se você pegar a maioria dos treinadores que trabalharam com ele, quase todos eles falam bem do Eurico, né? Falam que era um cara firme, era um cara que ajudava muito internamente ao clube dele, né? O Vasco, eu tive convívio com o Eurico bem pessoal também, tipo assim, acabava jogos, nós íamos jantar, né, com família, né? E ele, por incrível que pareça, era um cara muito família. As pessoas às vezes não têm a noção, né? Ele tem 4 filhos, quer dizer, é um cara que era muito, se dedicava muito aos filhos e à esposa, mas assim, ele falava abertamente, era muito engraçado, porque ele tratava os filhos com um carinho muito grande, a esposa com um carinho muito grande, mas ele falava para a esposa e para os filhos: primeiro o Vasco, depois a minha família. Era uma coisa até, de certa forma, muito engraçada, e ele falava mesmo e assumia. Ele realmente era um cara muito apaixonado, né, pelo Vasco, né?